Olá, meus digníssimos alunos e alunas do curso de Agente de Investigação Confidencial e Reservada do SEDAIC Piauí Brasil. Continuando com nossa disciplina de Direito Constitucional, antes de iniciar propriamente dita aula, eu gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal, que além de se inscrever, que dê o seu like para que eu possa ali em cima e façam suas críticas, porque em cima das suas críticas eu vou melhorar o conteúdo da aula. Por favor, é de suma importância que se inscrevam e deem um like. Bom, agora nós iremos ministrar a nossa 10ª aula da disciplina de Direito Constitucional. Já falamos do Poder Executivo, Legislativo, e agora nós, para finalizarmos esse tema, nós falaremos do Poder Judiciário. Bom, o Poder Judiciário, ele tem como principal função o de defender os direitos de cada cidadão, promovendo a justiça e resolvendo os prováveis conflitos que possam surgir na sociedade. Isto através da investigação, apuração, julgamento e, por fim, a punição. O Poder Judiciário, ele é composto por juízes, por desembargadores e também por ministros, que de acordo com a instância, a instância em que eles atuam, ou seja, os juízes, os desembargadores e ministros, eles atuam de acordo com a instância na qual eles atuam. Todos eles são denominados, nós chamamos de magistrados. Também da mesma forma que os outros poderes do Estado, o Poder Judiciário, ele também é independente e seus integrantes devem ser imparciais. E ao exercerem ali a sua função e ao julgar, certo? Eles devem ser imparciais nas suas ações. O Poder Judiciário, ele é composto pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelos tribunais regionais, federais e juízes federais, pelos tribunais e juízes do trabalho, pelos tribunais e juízes eleitorais e também pelos tribunais e juízes militares. Desculpem. Do Poder Judiciário Estadual, podemos dizer que é o tribunal para julgamento de ações de inconstitucionalidades das leis ou de atos normativos dos governos estaduais e municipais, além de julgar ações criminais e cíveis, incluindo-se aí também as ações comerciais. E ele se compõe de comarcas nas quais há tribunais do júri e juízes de direito. E quem exerce esse poder
judiciário do Estado. Quem exerce são os órgãos, certo, que o Poder Judiciário tem, chamado estadual e distrital, que são os tribunais de justiça, além das comarcas, que agregam um pequeno número de municípios, além de municípios sede, propriamente dito, visto que nenhuma cidade, certo, possui poder judiciário independente. Quanto ao poder judiciário no município, podemos dizer que o município não possui um poder judiciário próprio, mesmo porque o poder judiciário estadual não divide sua atuação em municípios, mas em comarcas. Tá? O que são essas comarcas? Essas comarcas são a extensão territorial de atuação do Poder Judiciário e podem abarcar mais de uma unidade municipal. Dentre os poderes que compõem a República Brasileira, cabe ao Poder Judiciário, certo, interpretar as leis elaboradas pelo Poder Legislativo e promulgadas pelo Poder Executivo, que nós já falamos na 8ª e 9ª aula. Esse Poder Judiciário, ele deve aplicá-las em diferentes situações e julgar também aqueles cidadãos que, por diversos motivos, não as cumprem aquelas leis. A função do judiciário é garantir e defender os direitos individuais, ou seja, promovendo ali a justiça, resolvendo os conflitos que possam surgir na vida e em sociedade. As responsabilidades e a estrutura deste poder são determinadas pela principal lei do país, ou seja, a nossa Constituição Federal. E todos os cidadãos têm o direito de solicitar que o judiciário se manifeste, certo? De maneira a resolver as disputas ou punir aqueles que não obedecem às leis e à Constituição Federal. O Poder Judiciário brasileiro, ele é composto por vários órgãos que estão dispostos na Constituição Federal de 88, nos seus artigos do 92 ao 126. Este poder, ele tem como órgão maior o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF. E cabe a esse STF zelar pela a Carta Magna de 1988, ou seja, a nossa Constituição Federal. Já o Conselho Nacional de Justiça é a quem cabe fiscalizar as ações administrativas, financeiras e disciplinares dos magistrados e de todo o poder judiciário. Essa competência é do Conselho Nacional de Justiça. Após o Conselho Nacional de Justiça, há também
o Superior Tribunal de Justiça, que vem a atuar também para zelar pela legislação infraconstitucional do país, bem como a de interpretá-la. Tem-se ainda o Superior Tribunal do Trabalho, que trata acerca das questões trabalhistas de todo o país. O Poder Judiciário, ele também conta com os tribunais regionais. Os tribunais regionais federais, os juízes federais, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional Militar. Órgãos estes que compõem, assim, a Justiça Federal e que atua em âmbito da União. Ainda tem-se também os tribunais de justiça e os juizados especiais, que são atrelados ao Tribunal de Justiça, que julgam causas de menor potencial ofensivo ou causas de menor valor econômico e atuam no âmbito estadual. Tá? Os tribunais superiores têm como competência típica a missão de julgar em todo o território nacional e ainda tem como função atípica o de legislar e administrar quando se trata de seus atos internos, aqueles atos regimentais do seu próprio regimento. Já os tribunais de justiça e juizados especiais, ele tem a sua competência somente nos estados. No tocante aos membros do Ministério Público, que é também uma importância desse poder judiciário, estes gozam de autonomia funcional, ou seja, eles não se submetem a nenhum poder, somente à Constituição Federal e às leis, e também de autonomia administrativa, organizando suas atividades pela sua autonomia de autogestão e autogoverno, e por fim a sua autonomia financeira, planejando seu próprio orçamento. Este poder do Ministério Público, ele possui membros que tem as mesmas prerrogativas dos magistrados, e seus membros, eles possuem membros que têm as mesmas prerrogativas dos magistrados, que são o que? As prerrogativas a inamovibilidade, a vitaliciedade, a irredutibilidade dos subsídios, garantidas estas na própria Constituição Federal de 1988. Essas duas classes, chamada juízes, certo? Esse juízes e membros do Ministério Público possuem as mesmas prerrogativas, certo? Esses magistrados e os membros do Ministério Público possuem estas mesmas prerrogativas. Os membros do Ministério Público, eles são muito importantes,
pois essas garantias e prerrogativas dadas ao Poder Judiciário e a quem afirme que o Ministério Público seja um poder judiciário de quarto poder, pois haja vista ter esse órgão e esses membros ter prerrogativas e garantias diferenciadas dos outros poderes, o legislativo e o executivo, pois estes são escolhidos dentre o povo, por voto popular, secreto, obrigatório, para mandato de apenas 4 anos ou 8 anos, e logo devem deixar o poder. Os membros do Ministério Público não. Bom, já o Poder Judiciário e o Ministério Público, eles são responsáveis pela atividade jurisdicional e devem estar ali assegurados de prerrogativas que os auxiliem a julgar e trabalhar sem maiores interferências políticas, pois não podem ali eles serem demitidos, removidos, ou terem seus rendimentos reduzidos, a não ser por alguma exceção prevista em lei, o que garante mais uma segurança para a prestação de uma tutela jurisdicional mais segura. É o que está previsto. Se não é o que acontece, mas é o que está previsto na Constituição Federal e na lei. Digamos que o judiciário brasileiro, vamos falar aqui o seguinte, vamos dizer que em cima, como é que eu queria falar para vocês? Bom, vamos falar agora um pouco sobre o Poder Judiciário no Brasil. Poder Judiciário do Brasil, vamos falar um pouco sobre ele. O Judiciário brasileiro, ele organiza-se segundo o direito civil, sendo caracterizado pela ênfase no Código Legal e no valor do documento escrito, que é nada mais do que a burocracia, pelos ritos judiciais organizados e rígidos, desculpa, e elevada hierarquização. As suas características e deveres, atribuições, são atribuídos, são descritas no capítulo 3º, título 4º da Constituição Federal de 88, cujo artigo 92 ele define as instituições judiciais como sendo, primeiro, o Supremo Tribunal Federal, segundo, o Supremo Tribunal de Justiça, terceiro, os tribunais e juízes eleitorais, quarto, os tribunais militares, e o quinto, o Tribunal do Trabalho, que é uma justiça especializada.
O sexto, os tribunais e juízes do Estado. Sétimo, os juízes federais na Justiça Comum. E, por fim, o Conselho Nacional de Justiça, que tem funções de fiscalizar o controle e transparência nos processos administrativos. Ao contrário da norma global, onde o orçamento do judiciário é definido por um poder executivo, o judiciário brasileiro tem plena autonomia no seu próprio orçamento, embora sendo benéfico do ponto de vista do equilíbrio de poder. Críticos apontam para uma tendência de inchaço no custo deste poder, porque existem muito mais de 16 magistrados. O judiciário brasileiro consome aí mais de 60 bilhões de reais dos cofres públicos. O que se observa, as críticas, é que o PIB, certo, do Brasil, isso calculado em 2013, certo, consumia 1,3% do PIB brasileiro. Comparado isso, certo, em 4 vezes mais do que se gasta na Alemanha em relação ao seu PIB, que é de 0,32%. Por fim, o Poder Judiciário deve julgar com base nos princípios legais, de qual forma e em determinado assunto ou problema ele deve ser resolvido. É nas mãos dos ministros, desembargadores, juízes, magistrados, promotores e advogados que o judiciário irá garantir que as questões do cotidiano sejam resolvidos pela lei e através da lei. Bom, há ainda como justiça privada, tá? O tribunal arbitral, certo? Ele é composto por juízes arbitrais, conciliadores e mediadores. Dessa forma, o poder judiciário, no domínio do Estado democrático de direito, ele incide em fazer valer a lei a casos concretos. Sendo assim, ele irá garantir a soberania da justiça e a efetivação dos direitos individuais nas relações sociais, além de possuir a faculdade de ajuizar em conformidade com as leis criadas pelo Poder Legislativo e de acordo com as regras constitucionais do seu país. Finalizamos aqui. Obrigado a todos e espero que tenham um bom proveito da aula. A nossa próxima aula, que será a 11ª, nós iremos tratar ai meu Deus, deixa eu ver qual é a próxima. Nós iremos tratar do controle de constitucionalidade. Espero contar com todos e na nossa 11ª aula nós trataremos dentro da disciplina de Direito Constitucional do controle de constitucionalidade. Obrigado e até a próxima aula.